Estrelas são astros celestes encantadores, que desde a antiguidade despertam a curiosidade das pessoas. Mas o que muitos não sabem é que, assim como nós, elas nascem, vivem e morrem. O processo de formação estelar se inicia quando enormes quantidades de gases estão vagando aleatoriamente no espaço. Por causa da gravidade, esses gases se juntam e formam uma nébula gasosa. Uma nébula gasosa é uma nuvem enorme, muito fria, feita de hidrogênio e hélio. E por causa da ação da gravidade, os gases no centro começam a se condensar e, consequentemente, a temperatura sobe. Depois de muito tempo surge um pequeno núcleo chamado de protoestrela. Se essa protoestrela tiver menos de 10% da massa solar, nada de interessante vai acontecer. Apenas formará um superjúpiter, ou uma estrela não marrom. Agora, se a massa for maior que essa, a história será diferente. A protoestrela irá consumir o resto da nuvem ao seu redor, esquentando muito mais, até um ponto em que a temperatura fica incrivelmente alta, podendo chegar a 27 milhões de graus Celsius. A partir daí, acontece um processo interessante. Alta temperatura significa que os átomos estão superagitados. Os átomos de hidrogênio se repelem naturalmente, mas eles estão tão velozes no núcleo que, ao se chocarem com outros, acabam se fundindo em átomos de hélio. Isso é a fusão nuclear, um processo onde dois núcleos atômicos mais leves se fundem para formar um núcleo mais pesado. Neste processo, uma grande quantidade de energia é liberada, e uma estrela nasce após começar a fundir hidrogênio em hélio. Essa estrela irá brilhar por milhões ou bilhões e talvez trilhões de anos. Estrelas consideradas jovens são compostas principalmente de hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, e seu átomo é o mais simples. O átomo de hidrogênio tem só um próton e um elétron em sua volta. Quase todos os outros elementos químicos, como o cálcio dos ossos, o oxigênio que respiramos, o ferro, o titânio e o ouro, foram formados no interior ou na morte das estrelas. Na famosa tabela periódica, também estão representados os átomos formados pelas estrelas. Os elementos da parte inferior da tabela são os mais massivos, pois sofreram mais reação da fusão nuclear. O hidrogênio se funde e forma hélio, que se funde e forma carbono, que se funde e forma um neônio. E assim, os elementos vão sendo formados, à medida que prótons e elétrons vão sendo adicionados na fusão. E quanto maior o número do elemento na tabela periódica, mais prótons e elétrons ele tem. As estrelas se encontram estáveis com duas forças principais que atuam nelas: a gravidade e a fusão nuclear citada anteriormente. A gravidade tenta incessantemente esmagar a estrela, pressionando todos os átomos que a anela em direção a um único ponto, o núcleo. Quando os átomos são pressionados nesse núcleo, a temperatura sobe, então os átomos ficam muito rápidos. Os átomos de hidrogênio, que são os mais abundantes, estão tão rápidos que ao se chocarem com outros se fundem. Quando o átomo se funde, a pressão produzida pela alta temperatura libera muita energia, em direção oposta ao núcleo da estrela. Assim, a energia liberada em sentido oposto se equilibra com a pressão da gravidade, que atua em direção ao centro, mantendo a estrela viva, estável e brilhante. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio hidrostático. Durante quase toda a sua vida, uma estrela de massa consideravelmente baixa fundirá hidrogênio em hélio, mas uma hora esse combustível vai acabar. Com isso, a energia produzida pela fusão nuclear cessará, e consequentemente a estrela começará a perder para sua própria gravidade. Sem a fusão, a matéria começa a se esmagar para dentro e o núcleo começa a entrar em colapso. Ao comprimir o núcleo, a temperatura e a pressão do interior da estrela aumentará tanto que o hélio começa a se fundir em carbono, que também libera energia de fusão e equilibra as forças. O núcleo se recupera e a estrela ganha uma sobrevida. Entretanto, a atmosfera da estrela nesse momento se expande bastante, transformando a estrela em uma gigante vermelha. A estrela se tornará instável, pulsando e ejetando parte de suas atmosferas, até que todas as camadas externas são liberadas, criando uma nuvem de poeira e gases chamada de nebulosa planetária. Agora sobrará apenas o núcleo da estrela do tamanho da Terra, mais 1 milhão de vezes mais pesado que a mesma. Esse pequeno núcleo denso e brilhante é chamado de anã branca, que é apenas o resto de um caldeirão cósmico que brilhou por bilhões de anos. A massa de uma anã branca é comparável à do Sol. A fraca luminosidade provém da emissão de energia térmica armazenada. As anãs brancas produzem cada vez menos calor, esfriando por bilhões de anos até se tornarem anãs negras, que não emitem luz alguma.
Algumas anãs brancas levam muito mais tempo para esfriar devido à sua alta densidade e pequena área de superfície. Os astrônomos acreditam que nenhuma estrela desse tipo teve tempo suficiente para esfriar completamente desde o início do universo. Para uma estrela ser considerada de alta massa, ela tem que ter de 8 a mais vezes a massa do Sol, e só pode viver por alguns milhões de anos, o que é muito pouco para uma estrela. A gravidade que atua nessas estrelas é muito grande, e com isso ela funde mais átomos para manter o equilíbrio com a gravidade, que tenta incessantemente esmagá-la. No fim de suas vidas, elas podem se tornar objetos exóticos e misteriosos, tais como supernovas e buracos negros. Elas começam fazendo fusão nuclear, da mesma forma que suas colegas de baixa massa, mas vão muito além da fusão de hélio. Elas ainda conseguem fundir carbono para convertê-lo em neônio, também conhecido por neon, o mesmo gás usado naquelas lâmpadas legais, que libera mais energia para a estrela equilibrar as forças internas, com a pressão externa da gravidade. Depois, o núcleo funde o neon produzindo oxigênio, que por sua vez será fundido em silício. Por fim, esse silício se funde em ferro, que é pesado demais para prosseguir os ciclos de fusão nuclear. A cada novo elemento, a estrela está se comprimindo um pouco mais, e como o ferro não pode ser fundido no interior de uma estrela, ela fica sem combustível em questão de dias. Isso é muito rápido em termos cósmicos. Por isso, uma estrela como essa pode começar a colapsar do nada. Fundir ferro exige uma quantidade maior de energia do que a estrela dispõe. Então, o núcleo de ferro entra em colapso. Dissemos núcleo de ferro, pois cada camada de elemento fundido gerou um núcleo dentro do outro, como camadas de uma cebola. Então, as forças entre esses núcleos entram em ação e tudo retorna ao seu tamanho original. Essa mudança cria uma onda de choque que viaja camadas externas da estrela e ela se transforma em uma supernova, ou seja, ela explode. Esse evento é incrivelmente brilhante. A estrela libera diversos elementos no momento da supernova. Essas explosões são sempre extremas, mas não acaba por aí, pois com a enorme pressão da supernova, os elétrons são empurrados para o núcleo dos átomos, unindo-se aos prótons, formando corpos celestes extremamente compactos e densos, quase não havendo mais a presença de átomos, e sim um grande aglomerado de nêutrons, ou seja, uma estrela de nêutrons, que são objetos extremos do tamanho de uma cidade. Um objeto estranho desses é tão denso que uma colher de chá de seu material atravessaria a Terra como manteiga. Alta densidade significa que há muita massa em pouco espaço, e a gravidade tenta incessantemente esmagar essa estrela por ela ser muito densa. Mas ela falha nesse quesito, pois os nêutrons estão comprimidos ao máximo, deixando a estrela com um raio que varia entre 10 a 30 quilômetros. Como uma estrela de nêutrons gira muito rápido, ela acaba sendo denominada de pulsar. A velocidade que ela gira depende de quanta matéria ela consumiu, e quanto mais rápido a estrela de nêutrons gira, mais achatada ela fica. É bem comum uma estrela desse tipo consumir matéria, pois após a supernova, se sobrar uma estrela de nêutrons no centro, haverá toda aquela quantidade de gás ali, como resultado da explosão. E por causa da gravidade extrema vinda da estrela, toda a matéria começa a ser sugada para ela, criando um disco de acreção, similar a um de buraco negro. Se a estrela girar muito rápido mesmo, ela irá emitir dois feixes de energia eletromagnética dos seus polos, com diferentes frequências, tais como raio-x ou a própria luz visível. E, dependendo do ângulo que estamos vendo uma estrela de nêutrons desse tipo daqui da Terra, esses feixes ficam passando diretamente pela gente, igual a um farol. E, por causa da distância, parece que a estrela está somente pulsando, mas na verdade ela está girando. Daí que vem o nome pulsar. No caso da morte de estrelas ainda mais massivas, após a supernova, a gravidade será tão absurda em cima do núcleo da estrela que ele irá colapsar e vai consumir tudo que está em sua volta. Nada irá escapar, inclusive a luz. E assim surge um buraco negro, um dos objetos cósmicos mais bizarros e misteriosos que existem. Os buracos negros têm uma gravidade tão forte que a luz não consegue escapar deles. Se você tentasse pesar uma colher de chá de seu material, não a recuperaria depois de cruzar o horizonte de eventos. Buracos negros são um dos objetos mais interessantes. Eles podem ser minúsculos ou gigantescos.
Acredite, você orbita um buraco negro. Como? A Terra está orbitando um Sol, certo? É assim como todas as outras estrelas da nossa galáxia. O nosso Sol orbita um buraco negro supermassivo que está no centro da Via Láctea, chamado de Sagitários A estrela. Nada, literalmente nada pode escapar de um buraco negro após passar pelo horizonte de eventos, que é aquela região negra dele. A velocidade do escape do horizonte de eventos é maior que a velocidade da luz. Então, para escapar de um buraco negro, você tem que ser mais rápido que a luz. Que é impossível, segundo Einstein. Como a luz não pode escapar do buraco negro, não podemos ver o que ocorre dentro de um. Um buraco negro ele não é exatamente um buraco, sabe? Ele é só um aglomerado de massa. A gente só não consegue ver o que tem lá dentro. Quando algo é consumido pelo buraco negro, ele não some. Os átomos não desaparecem. Ele só incorpora toda a matéria que consome, para sua própria massa. Existe uma região dentro do horizonte de eventos chamada de singularidade. A singularidade é o ponto bem no centro do buraco negro, que contém toda a massa do mesmo. Como a gente não consegue ver nada além do horizonte de eventos, não sabemos ao certo o que acontece na singularidade. Ela pode ser um ponto com densidade infinita, pode ser um ponto onde as leis da física não fazem o menor sentido, enfim, não sabemos ao certo o que é a singularidade. Isso é um pouco triste, porém intrigante. Fora do horizonte de eventos há um gigante aglomerado de massa chamado de disco de acreção. O disco de acreção é a matéria que gira em volta do buraco negro. São gases que lentamente são incorporados à massa do buraco negro. Conforme esses gases giram e esquentam, eles liberam raios X. Assim nós conseguimos saber que esses monstros existem. Pois, como a luz não escapa do buraco negro, a gente, em teoria, nunca ia saber que eles existem. Porém, eles emitem raios X, e assim a gente consegue detectá-los. Os cientistas acreditam que na maioria das galáxias tem um buraco negro em seu centro, classificados de buracos negros supermassivos, igual da nossa galáxia, chamado de Sagitários A. Buracos negros supermassivos são milhões ou talvez bilhões de vezes mais massivos que o nosso Sol. Existe uma teoria muito aceita de que esses astros extremos surgiram no início do universo. Eles surgiram junto das galáxias primordiais, que eram imensas e que também surgiram da colisão de outras galáxias. Existe outra teoria que diz que os buracos negros supermassivos surgiram após o colapso de superaglomerados estelares, com milhões de estrelas. Não tem como falar desses monstros sem citar os quasares, que são estruturas gigantescas com buracos negros no centro, e muita matéria ao seu redor sendo consumida. São muito maiores que estrelas, porém menores que galáxias, por exemplo. O quasar habita o centro de uma galáxia, consumindo muita matéria ao seu redor, e nesse processo liberando muita luz, raios-x e ondas de rádio. Quasares são maiores emissores de energia do universo, podem emitir 1000 vezes mais luz que uma galáxia inteira. Como tudo que existe, os buracos negros também irão morrer um dia, por um processo chamado de radiação Hawking. Nesse processo, os buracos negros radiam sua massa muito lentamente. Conforme eles radiam sua massa, vão ficando cada vez menores, até uma hora que eles explodem, deixando para trás um pouco de poeira e radiação. Os buracos negros vão demorar para morrer por completo. Os maiores só irão desaparecer muito tempo após a última estrela anã branca se apagar. Tudo que irá sobrar será um universo escuro com buracos negros morrendo cada vez mais, e eventualmente apenas um vazio eterno.